Olá, sétimo ano. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jackson, eu sou professor da disciplina de Geografia, e a aula de hoje será sobre o tema localização do território brasileiro e a extensão do nosso território. Ou seja, a gente vai descobrir como localizar o Brasil dentro do planeta Terra, dentro do planisfério, né? Dentro do mapa mundi, como fazer essa localização da nossa regionalização, tá? Só para orientar vocês neste início, a nossa comunicação ela vai ser pela plataforma Google Sala de Aula. Então, toda vez que você precisar de entrar em contato comigo, é só mandar uma mensagem na plataforma que eu irei responder vocês. Geralmente, eu respondo na sexta-feira de manhã, que é o dia do meu planejamento. Mas eu tendo tempo, o momento que der para eu responder, eu vou responder vocês. Beleza? Então, alguns alunos no ano passado já chegou a me conhecer, pelo fato de nós termos iniciado presencialmente. Então, caso tenha algum aluno novo que talvez não me conheça, ou alguém que não se recorde de mim, né? Toda semana eu vou gravar um vídeo sobre o conteúdo anterior, ou seja, o que foi dado semana passada, tá bom? Preparei um conteúdo aqui para vocês sobre essa localização e extensão do território brasileiro. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Agora sim. Agora aqui do início, olha, localização e extensão do território brasileiro. O que vem ser essa localização e extensão do território brasileiro? A gente vai aprender a como localizar o território brasileiro no planeta, né, no mapa mundi, como regionalizar ele no nosso território, ou seja, quantas regiões nós temos, como que elas são divididas, onde elas estão no mapa, para a gente conseguir assimilar melhor o conteúdo. E a localização também quanto ao hemisfério. Essa imagem que eu tenho para vocês é a imagem do mapa mundi, né? Como comumente é utilizado, mas só que como ele não tem o nome de todos os países, ele não é chamado de mapa mundi. Ele é chamado de planisfério. Então, aqui eu tenho a divisão do planeta. Então, o mundo ele é dividido. Depois que o mundo ele é dividido, nós vamos dividir a América. Depois da divisão da América, a gente vai dividir o nosso país. Então, tudo isso tem uma explicação, tá? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, eu tenho uma divisão de 6 continentes. Então, eu tenho aqui embaixo, olha, a Antártica ou Antártida, tanto faz, tá? Não tem certo ou errado. Aqui do lado direito a Oceania, aqui de amarelo a Ásia, aqui em cima de rosa, bem clarinho, Europa, África, aqui de amarelo ou laranja, mais para laranja, né? E essa parte aqui, meio cinza, é o continente onde nós moramos, o continente americano, tá? E dentro dessa divisão aqui, a gente tem outras subdivisões. Então, nessa imagem, eu mostrei para vocês que o mundo ele é dividido em 6 regiões, que são chamadas de continentes. Então, vocês já sabem quais são esses continentes. Agora, como que são divididos esses continentes? Então, eu vou colocar para vocês o nosso continente, o continente americano. Então, o continente americano, ele é dividido em América do Norte, aqui em cima, tá vendo? Onde contém os países do Canadá, tem os Estados Unidos, México. Temos aqui, ó, a América Central, que liga a América do Sul, né? Aqui do lado, e aqui a América do Sul, propriamente dita, né? É onde nós vivemos. Então, se perguntarem para vocês qual é o seu continente, americano. Se perguntar qual a divisão do continente americano, eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Onde nós residimos? América do Sul. Então, a gente começou a divisão vindo
pelos continentes. Agora, dentro do nosso continente, ele se dividiu em 3. E aqui do lado direito, eu tenho uma outra divisão, que é a divisão regional do Brasil. Essa divisão, ela tem a seguinte nomenclatura. Vocês já conhecem também, 7º ano, já é mais fácil lidar sobre essa questão da divisão territorial, principalmente em regiões. Então, eu tenho a região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. O que é importante a gente memorizar nesse mapa? A gente precisa de saber onde nós estamos localizados. A gente precisa de ter localização espacial, geográfica. Então, é importante que vocês saibam qual a região que vocês pertencem, que vocês moram, né? Então, eu moro no Espírito Santo, ele faz parte da região sudeste, tá? Então, eu tenho aqui, olha, em vermelho, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, isso aqui é o básico que a gente precisa que vocês saibam para a gente fazer melhor assimilar o conteúdo quando o professor falar sobre regiões. Ele não vai precisar de falar toda vez quais são as regiões e quais são os estados integrantes dessa região. Então, só de o professor falar, olha, na região sudeste acontece isso, isso e aquilo, vocês já sabem quais são os estados que eu estou me referindo, tá bom? Então, eu tenho também essa divisão regional. Avançando um pouco mais, eu tenho aqui, olha, a localização quanto às zonas térmicas. O que acontece? Aqui no planisfério, eu vou voltar aqui para vocês, eu tenho a divisão mundial, só que essa divisão ela tem alguns pontos de referência sobre questões de hemisférios. Eu tenho hemisfério norte, sul, leste e oeste. Como que eu vou saber, né, a localização aqui? Todo mapa, pessoal, ele precisa de ter um título, ele precisa de ter escala e ele precisa de ter essas legendas, tá bom? Aqui eu não tenho legenda no mapa porque o próprio mapa insere o nome dos continentes e ele coloriu cada continente de uma cor aqui. Mas, mesmo assim, os outros elementos, eles contêm. Olha, ele tem o título, ele tem as legendas. Aqui embaixo, olha, eu tenho uma escala, ou seja, a cada 1 centímetro do mapa, que é esse pretinho aqui embaixo, de 0 a 2.290, é a escala do mapa. Então, se eu pegar uma régua, essa régua simples que a gente tem em casa, olhar esta escala, a cada 1 centímetro da régua vai equivaler, né, vai ser equivalente, né, a 2.290. Esse número aqui, ele pode variar. Se vocês olharem no livro de vocês, ou qualquer outro livro de geografia, história que contenha um mapa, essa escala vai ser de acordo com o tamanho do mapa no seu livro. Então, quanto maior o mapa, maior também vai ser a escala. Então, por isso que esse mapa aqui ele é grande, então por isso que a escala ela é maior. Então, vocês terão escalas de 200 quilômetros, 400 quilômetros, mas o importante é que vocês saibam que a escala serve para você medir a distância com a régua em seu livro ou em seu mapa. Você vai pegar a escala, vai ler ela, e a cada 1 centímetro da régua aqui no mapa equivale a 2.290 quilômetros. Por que eu sei que é quilômetros? Porque aqui do lado também está marcando quilômetro. Ele sempre vai ter a rosa dos ventos aqui embaixo, qualquer lugar do mapa, na verdade, não tem regra de estar do lado direito ou esquerdo, mas a rosa dos ventos, esses pontos cardeais, ele sempre vai ter que conter, é um elemento obrigatório, tá? Aí, dividindo o planeta, eu tenho aqui, olha, as linhas imaginárias. A linha do Equador, que vocês já estudaram ano passado, nas coordenadas geográficas, logo no início do ano. Então, esse conteúdo aqui, ele já foi melhor explicado para vocês, porque foi a primeira matéria que eu passei, foi as coordenadas geográficas. Então, eu tenho aqui, ó, a linha do Equador, eu tenho essa linha aqui, ó, esse aqui é o paralelo principal, que ela está de forma horizontal. Forma horizontal é a forma horizontal, tá? É como se fosse no formato da minha mão aqui. É como se fosse eu olhar para o mar
e ver o horizonte, ele fica retinho. Então, a linha do Equador, é você lembrar que ela é horizontal. E a vertical é o meridiano de Greenwich. Aí, só para vocês saberem, tudo que está acima da linha do Equador é hemisfério norte, tudo que está abaixo é hemisfério sul, tudo que está do lado direito é hemisfério leste, tudo que está do lado esquerdo é hemisfério oeste. Eu tenho outros paralelos, né? O paralelo principal é o Equador, mas eu tenho também o Círculo Polar Ártico, que é um paralelo. O que é um paralelo? É uma linha imaginária que corta o planeta de fora a fora de forma horizontal. Tem aqui, ó, o Trópico de Câncer, eles servem como referência no mapa para a gente saber onde que o professor ou o autor de uma determinada publicação ele está querendo dizer, tá? Trópico de Câncer, perdão, lá em cima de Câncer, Equador, aqui embaixo Capricórnio. E lá no círculo, lá embaixo o Círculo Polar Antártico. Aí eu vou voltar ali nas zonas térmicas. Por que que eu estou falando? Por que que eu voltei para cá? Para vocês conseguirem identificar melhor, porque lá está um pouco forte a coloração, aí talvez vocês podem ter dificuldade de se localizar. Ó, o importante é vocês saberem isso aqui, ó. A linha do Equador, ela corta o mundo ao meio, tá? E ela, aqui, a gente pode localizar o Brasil, olha, a América do Sul está aqui. Então, o Brasil, ele está localizado. Eu acho que na outra imagem, aqui, olha, essa aqui dá para ver melhor. Depois eu vou voltar lá para vocês. Mas olha aqui, ó, a linha do Equador que eu falei com vocês, eu estou passando o mouse aqui em cima, tá vendo? Então, eu tenho território brasileiro aqui em cima, esse hemisfério aqui é hemisfério norte, e aqui abaixo da linha, hemisfério sul. Então, o Brasil está localizado tanto no norte quanto no sul, porém, a maior parte no hemisfério sul. Aí, só que, olhando também para o hemisfério, o Brasil está no norte, no sul, mas se olhar de frente a linha do meridiano de Greenwich, ele também está no hemisfério oeste. Então, o Brasil ele tem território em 3 hemisférios, norte, sul e oeste. Ele só não tem território do lado leste, porque, né, visivelmente, vocês conseguem perceber que ele não está localizado nesse hemisfério, porque quem está no leste aqui é a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, e parte também da Antártida. Aí agora a gente vai voltar lá para as zonas climáticas para vocês entenderem melhor. Essas zonas térmicas aqui, voltando a aquele elemento que eu falei do mapa, ele tem título, zonas climáticas. Quais são elas? Eu tenho, olha, a zona polar ou glacial antártica, eu tenho zona temperada do norte, zona temperada do sul, lá embaixo, zona polar ou glacial antártica, tá? E aqui no meio, a zona tropical. Então, por isso que muitos falam que o Brasil ele é um país tropical, porque a maior parte do território dele está localizado na zona climática, chamada zona tropical. Só que o Brasil, pessoal, ele não está apenas na zona tropical. Se vocês olharem aqui embaixo, olha, ele está também na zona temperada do sul. Qual que é o benefício disso? Essa zona vermelha que vocês estão vendo aqui como zona tropical é a faixa do território mundial que ela é mais próxima da linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é aquela região. Então, o Brasil ele tem um benefício, ele tem uma área onde está próximo da linha do Equador, que a temperatura ela é maior, e lá embaixo, olha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele está na zona temperada do sul. Essa zona temperada, pessoal, ele tem uma temperatura média menor do que o normal para a nossa região. Então, se por aqui eu tenho um inverno, digamos, a gente já está até se aproximando, né? Daqui a pouco é inverno. Onde uma temperatura média pode ser de 20 graus, esteja até pouquinho frio.
Já no sul, a temperatura pode estar 10 graus, 5 graus. Então, o Brasil ele tem esse benefício. Ele está localizado em zonas climáticas onde são favoráveis para o nosso, para a nossa vivência e, às vezes, até mesmo interação com o meio ambiente, porque existem vegetações que são típicas da região sul, outras são mais típicas da região centro-oeste, igual o Cerrado, por exemplo. Eu tenho a Mata Atlântica, e a Mata Atlântica ela é uma característica do Brasil, mas ela não tem essa característica em todas as regiões, principalmente pela questão climática. Então, ter essa riqueza na variação climática pode beneficiar a gente tanto na interação com o meio ambiente, como na produção e agricultura de animais, dentre outros, tá bom? Então, se perguntar qual a região climática, né? O Brasil está localizado, ele está localizado na zona tropical e zona temperada do sul. Maior parte onde? Olha, a maior parte aqui em cima, olha. Eu tenho a maior parte na zona tropical, mas ele tem essas duas características. Zona tropical, uma região um pouco mais quente, e zona temperada do sul é uma região com a temperatura mais amena. No inverno, quando ele é mais rigoroso, na região sul do Brasil pode até nevar, mas ele não chega a uma neve igual dos Estados Unidos quando é inverno lá, né? No nosso caso, verão aqui. Então, lá é muito mais rigoroso, chega a 20 graus negativos em algumas regiões, Canadá, 30 graus negativos, então é muito frio. Não chegamos a este ponto, mas a gente tem essa facilidade de estar localizado, né, o nosso território próximo da zona polar ou glacial antártica. Então, essas massas de ar frio que vêm dessa região sul aqui do planeta pode diminuir a nossa temperatura, então fica um clima mais confortável. Porém, há quem goste e quem não gosta, né? Então, é normal. Cada um tem a seu gosto referente ao clima, mas isso é muito benéfico para a vivência do ser humano nesse espaço geográfico. Beleza? Deixa eu avançar aqui. Olha, aqui eu já até passei esse mapa para vocês, né, quando eu expliquei sobre a linha do Equador, mas ele tem um outro objetivo. A localização no continente americano. A localização de quem? A localização do Brasil. Embora aqui eu tenha um mapa, esse mapa ele é da América do Sul, qual que é o item principal aqui? O nosso território, o nosso país. Então, o Brasil ele está localizado na América do Sul, tá? Então, não confundam divisão continente americano com América do Sul. Então, como eu falei com vocês, eu tenho a América, que é aqui essa parte. Aí depois a América ela se divide em América do Norte, América Central, América do Sul. E dentro da América do Sul tem várias divisões aqui em países e o mais importante aqui no caso que a gente vai estudar é o Brasil. Tá? Suas terras estão majoritariamente abaixo da linha do Equador. O que é majoritário? É a maioria, né? Então, a maioria do território brasileiro está aqui, olha, abaixo da linha do Equador, no caso aqui, hemisfério sul. Como que eu sei que é sul? Toda vez que estiver acima da linha do Equador, é norte, toda vez que estiver abaixo da linha do Equador, sul. Olha, a Rosa dos Ventos, como eu falei para vocês, que ela está aqui no mapa, e a escala, olha, essa escala, inclusive, é diferente. A cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 827 quilômetros. Depois, tem um outro slide que eu vou passar para vocês, qual que é a distância de um ponto, deste ponto aqui, até o ponto extremo do Brasil, a distância nesses dois pontos, e transversal também. Beleza? Vamos avançar aqui. Aqui, pessoal, perdão. Eu vou falar sobre fuso horário. O que acontece? É comum a gente saber que
quando a gente assiste o jornal onde o repórter está em outro país, às vezes a gente consegue perceber que aqui no Brasil, sendo, por exemplo, 2 horas da tarde, lá já está de noite. Então, cada região tem um fuso diferente, ou seja, um horário diferente. E o Brasil, se vocês podem observar aqui, olha, por essas linhas meridionais aqui, que ele tem 3 fusos. Então, por exemplo, a cada 15 graus dessa linha meridional aqui, equivale a 1 hora. Então, indo como referência Brasília, que é a nossa capital, digamos que seja agora 11 horas da manhã. Toda vez que o fuso for para o lado direito, que é esse lado de cá, o roxinho, toda vez que for pelo lado direito, não é a cor que é referência, não, é sempre que for para o direito. A diferença é de 1 hora a mais. Então, se em Brasília são 11 horas da manhã, aqui neste fuso, que eu tenho um exemplo aqui, olha, a ilha de Fernando de Noronha é território brasileiro e ele está nessa faixa do fuso, tá? De -2. Então, o que que isso significa? Que ele está a 1 hora a mais de Brasília. Como é que eu sei isso? Como eu disse para vocês, toda vez que eu tenho uma casinha dessa aqui para o lado direito, eu vou ter 1 hora a mais. Então, aqui eu tenho 1 hora a mais, aqui mais uma, e é só eu ir somando, tá bom? Então, por exemplo, olha aqui, Cairo. Vou dar esse exemplo aqui para vocês. Se aqui em Brasília são 11 horas da manhã, que horas são lá em Cairo? Aí eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Brasília 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, lá em Cairo será 16 horas. E lá em Nova York, que hora será se no Brasil for 11 horas da manhã? Então, eu vou pegar Brasília como referência e vou fazer o contrário agora. Toda vez que o planisfério, essas linhas meridionais, for para o lado esquerdo, que é esse lado aqui, ela já não vai mais aumentar 1 hora, ela vai diminuir 1 hora. Então, se em Brasília são 11 horas, que horas são em Nova York? Olha, Nova York é aqui em cima. Então, olha bem, o fuso de Brasília é 11 horas da manhã, neste outro fuso aqui, ó, 10 horas da manhã, e em Nova York, 9 horas da manhã, tá bom? Então, é importante que vocês saibam isso e como calcular também o horário de outros países, beleza? Então, o que é importante você saber nessa imagem aqui? Que o Brasil tem 3 fusos horários. Nós vivemos de acordo com o horário de Brasília. Lá no Acre, por exemplo, que ele está aqui em outro fuso, lá eu tenho um horário menor do que o horário de Brasília, porque ele vem para o lado esquerdo, então a cada 15 graus meridionais aqui eu tenho menos 1 hora. E em Fernando de Noronha, foi como eu coloquei como exemplo, ele tem uma ilha aqui, olha, nessa região que eu estou circulando aqui com o mouse, então lá é 1 hora a mais, tá bom? Então, sobre o fuso horário, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, né? O Brasil, além de ter uma diversidade climática grande, por estar na zona climática tanto tropical quanto em outra zona climática, na questão do fuso também a gente tem essa diversidade. Às vezes, o país, pelo fato de organização, ele prefere determinar que em todo o território vai ser o horário de Brasília. Então, às vezes, na maior parte dos estados brasileiros, o horário é o mesmo. Então, o horário que é agora aqui no Espírito Santo vai ser lá no Tocantins, lá no Rio Grande do Sul, lá em Recife. Porém, se o Brasil quiser fazer essa divisão, é só ele, né, se organizar desta forma, onde a cada 15 graus meridionais a gente tem uma divisão de horário de 1 hora a mais ou 1 hora a menos, vai depender se for para o lado direito ou se for para o lado esquerdo.
tá bom? Porém, isso depende do presidente do nosso país em determinar isso em todo o território, tá? Isso é uma legislação que é sugerida pelo nosso presidente, tá? Inclusive, agora nós não temos horário de verão. Antigamente a gente tinha, quando chegava próximo de dezembro, se eu não me engano, ou novembro, até esqueci, e olha que faz pouco tempo, a gente adianta 1 hora ou diminui 1 hora, com a justificativa na época de quem teve a ideia de economizar energia, mas aí perceberam que não tem economia nenhuma, então isso já não é aplicado mais no Brasil. Pode voltar a ser a qualquer momento, mas no momento não, e a gente não tem como saber quando que vai voltar, tá? Então, quando tem horário de verão, por exemplo, se Brasília são 11 horas e está em horário de verão, ela vai passar a ser meio-dia. E aí, as outras regiões não necessariamente também estarão em horário de verão. Então, se em uma determinada região eu tinha uma diferença de 1 hora, se tiver horário de verão, serão 2 horas. Então, isso aí enlouquece a gente, porque a gente fica meio confuso mesmo em calcular o horário. Mas não fiquem preocupados. É só vocês olharem esses 15 graus aqui, ó, meridionais, a cada faixazinha dessa aqui é 1 hora. Se for para o lado direito, 1 hora a mais. Se for para o lado esquerdo, 1 hora a menos, tá bom? Somente isso já dá para vocês assimilarem bastante conteúdo. Ok? Eu acho que agora a gente vai falar sobre a extensão do território brasileiro. Aqui é o tamanho, extensão é a mesma coisa que tamanho. Então, eu tenho aqui, olha, do norte ao sul do Brasil, esses aqui são os extremos, olha. Eu tenho 4.394 quilômetros de distância para ir de uma ponta a outra no Brasil. Então, aqui tem as regiões, ó. Nascente do Rio Ailã, no extremo norte, e no extremo sul eu tenho Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho nascente do Rio Moá, no Acre, e na Paraíba, Ponta dos Seixas. Transversal aqui, ó, eu tenho 4.319 quilômetros e 400 metros, tá? Então, para vocês verem o tamanho do Brasil. O Brasil ele é muito grande, então há uma diversidade muito grande também na questão de cultura, de costumes, e há várias influências, tanto dos colonizadores nossos, né, que foram os portugueses, quanto outros países que vieram para cá para trabalhar, como, né, o povo alemão e africano, dentre outros, tá? Então, ao longo do ano, a gente vai estudar detalhadamente sobre essa questão cultural que nós temos, né? Essa herança. Avançando um pouco mais aqui, eu tenho... deixa eu ver aqui. Eu não pulei uma parte. Eu errei aqui, olha. Eu passei a correção. Deixa eu corrigir logo isso aqui para não ficar feia a apresentação de vocês. Porque a correção passou para depois. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui. Achei estranho, porque eu tinha outro assunto para falar com vocês e esse assunto não veio. Vamos lá. Vou ver se vai apresentar a tela que eu quero agora. Aqui mesmo. Como eu estava falando com vocês, o território brasileiro ele tem uma variedade linguística muito grande, né? Cultural muito grande também. Então, olha, a língua ela é um dos elementos culturais herdados dos nossos colonizadores. Então, o idioma oficial aqui no Brasil é o português. E é o mesmo idioma de Portugal. Então, essa herança linguística que nós temos do nosso colonizador, né, que em 1500 ocupou o nosso território. Só que a América, ela tem uma divisão, digamos que linguística. Eu tenho, não sei se vocês já ouviram falar sobre o termo latino-americano. Esse termo latino-americano, pessoal, é porque dentro da colonização de alguns países,
principalmente países que são com línguas originárias do latim, né? Neolatina. Essas línguas originárias do latim são países que são considerados latinos. É claro que tem algumas raríssimas exceções, mas eu vou ser mais claro com vocês. Então, todo idioma que ele é português, espanhol, castelhano, eles são línguas originárias do latim, língua neolatina. Então, essas línguas, elas deram origem ao nosso continente. Então, o nosso continente, a parte sul, principalmente, quase toda ela, ela é colonizada por espanhóis e portugueses, tá bom? E já a América do Norte, ela é colonizada por ingleses. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou voltar no mapa para vocês, acho que vai ficar mais fácil para eu explicar. Aqui, esse mapa aqui é melhor. Então, eu tenho aqui a América do Norte e a América Central e do Sul. Esqueçam essa divisão aqui, essas três aqui, é só para eu usar o mapa para vocês entenderem melhor, tá? Então, eu tenho aqui, olha, Canadá e Estados Unidos. Esses dois países foram colonizados por ingleses. É claro que lá tem o francês também, no Canadá, que é muito utilizado. Nos Estados Unidos, tem estados lá que falam muito o espanhol, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer? Que países latinos são aqueles países abaixo do México, aqui, ó, nessa parte azul é localizado o México. Todos esses países aqui para baixo, eles falam o idioma originário do latim, ou seja, falam português, falam espanhol, falam castelhano. Então, esses países são considerados países latino-americanos. E aqui em cima, colonizado por ingleses, então eles são da América anglo-saxônica. Agora eu vou voltar para lá, aqui, ó. Então, olha, a América ela pode ser dividida em América Latina, que é formada pelos países de língua neolatina, ou seja, línguas originárias do latim. E é também a América anglo-saxônica, que é constituída por países de língua inglesa. Tem exceções? Tem. Vou mostrar para vocês uma exceção aqui, olha. Aqui em cima, eu tenho um lugar no mapa, olha, está chamado Guiana Francesa. O idioma desse país, desse território aqui, ele não é língua originária do latim. Então, por isso que eu falei com vocês que tem raríssimas exceções. Por quê? Porque eles foram colonizados por franceses. E, inclusive, é um território que ainda é administrado pela França. Então, eu tenho uma exceção aqui, né? Então, eu tenho um país que está na América do Sul, está abaixo daquela linha que eu falei com vocês, abaixo do México, porém, ele é uma exceção de um país que tem uma língua que não faz parte do latim, né? Neolatino. E o outro, língua inglesa, que fica mais fácil para vocês, que foram colonizados pelos ingleses, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Deixa eu ver se eu tenho uma outra informação para passar para vocês aqui. Vou mudar o slide para ver se eu esqueci de alguma coisa. Olha, essa aqui é a atividade que eu passei para vocês. Vou aumentar ela aqui para vocês verem melhor. Eu tirei daqui o conteúdo que eu falei com vocês. Então, olha aqui, ó, localização e extensão do território brasileiro, como localizar o território brasileiro, passei para vocês, né? Quanto aos hemisférios. Então, tem outra informação importante aqui. Foi bom ter feito isso aqui, olha. O território brasileiro, ele pode ser dividido... esqueci uma outra parte aqui de falar com vocês, depois eu passo. Olha, o território brasileiro ele pode ser localizado com base na divisão do mundo em hemisférios. Ou seja, quais são os hemisférios? Norte, sul, leste, oeste, tá? Porém, tem alguns hemisférios que são conhecidos também como outro nome, tá? Então, olha aqui, ó, considerando que no globo terrestre o meridiano de Greenwich define, Greenwich esse aqui do meio, em pé, tá? Transversal. Define o leste e o oeste,
Ó, esse leste, ele também é conhecido como Oriente, tá? Então, ó, o leste é tudo isso aqui. Então, por isso que as pessoas que são do Oriente Médio, a gente tem como referência aqueles olhos puxadinhos. Ah, a pessoa é lá do Oriente. Como assim Oriente? Tudo que está nesse lado aqui do mundo, ele é chamado de Oriente, tá? Ele é chamado de oriental. E Ocidente, o lado oeste. Então, pessoal, nós somos ocidentais, tá? Então, nós somos dessa parte aqui na região oeste, também conhecido como Ocidente. E que a linha equatorial, que é essa linha do Equador que eu falei com vocês, ela define o norte, que ele é também conhecido como setentrional, ou o sul meridional. Então, eu peguei esse mapa e coloquei lá na apresentação para vocês, e foi bom eu ter voltado aqui também, que eu passei essa informação nova aqui para vocês, tá? Localização das zonas térmicas eu também já passei, já expliquei para vocês como que funciona. A localização do território da América do Sul, ok? Quantas línguas eu expliquei sobre a questão da América Latina, América anglo-saxônica, como que isso funciona. Os extremos do território brasileiro também foi falado para vocês, né? Olha aqui, ó, em virtude da vasta área do território brasileiro, as distâncias entre seus pontos extremos são grandes, tanto na direção norte-sul, quanto na direção leste-oeste, que eu falei aqui a quilometragem para vocês. Tá bom? Fuso horário, eu coloquei também sobre, olha aqui, ó, a cada 15 graus será 1 hora de diferença. Se for para a direita, será 1 hora a mais. Se for para a esquerda, 1 hora a menos. Isso aqui não tem muito segredo. E abaixo, aqui, eu acho que atividade eu também tenho um outro slide para vocês. Eu vou já finalizar fazendo a correção dessa atividade com vocês, tá? Então, aqui está a atividade. Deixa minha tela mudar aqui que vai aparecer. Só um instante. Às vezes o computador fica um pouco lerdo. E é normal. Correção, atividade, questão número 1. Essa atividade aqui vocês já fizeram, vocês já me responderam, e eu vou fazer essa correção coletiva para que vocês entendam qual é a questão que eu estava esperando que vocês respondessem aqui. Tá bom? Então, questão número 1. Em relação à localização do Brasil, quanto às zonas térmicas ou climáticas, responda a única opção correta. O Brasil é um país exclusivamente tropical? Não, está errado, porque eu mostrei para vocês que a gente está em 2 zonas climáticas. O Brasil é um país predominantemente tropical, é uma boa opção, tá? Só que tem uma outra opção aqui que também pode ser que sim ou não. Vamos lá, ó. Os estados da região sul fazem parte da zona polar, não fazem parte da zona polar. Se a gente olhar aqui na zona polar, ó, a zona polar está lá embaixo na Antártica. E o Brasil, a região sul está aqui, ó, a região temperada do sul, tá bom? Então, a opção está errada. O Brasil está localizado em 2 zonas climáticas. Olha só, vamos ver se está certo. Olha, temperada do norte e tropical. Aí, se a gente olhar no mapa, olha, temperada do norte é aqui em cima. O Brasil não está localizado nessa região. Então, essa opção também está errada. Então, a opção que melhor corresponde à questão é essa aqui, ó. O Brasil, ele é um país predominantemente tropical, ou seja, a maior parte do território brasileiro, como eu disse, ele está na zona tropical. Então, por isso, nessa questão, letra B de bola, tá? Quem respondeu essa opção, parabéns. Quem não respondeu essa opção, leia com atenção o texto. São questões simples, onde a gente precisa de concentração para fazer leitura, tá bom? Então, tira um tempinho do seu dia, faça uma leitura do conteúdo, de preferência sem conectar as redes sociais, para ter melhor concentração, beleza? Questão número 2, qual a linha imaginária do globo terrestre define o leste do oeste? Então, eu tenho aqui, ó, linha do Equador, Trópico de Capricórnio,
Círculo Polar Ártico e Meridiano de Greenwich. Aí eu vou voltar na imagem para vocês entenderem melhor. A linha do Equador, ela vai ser como referência para dividir o norte do sul. E o meridiano de Greenwich, que é essa linha aqui, e aqui está o nome dele do lado da linha, ele serve como referência para dividir o hemisfério leste do hemisfério oeste. Aí a gente vai voltar lá para a questão, tá? Qual, então, a linha imaginária que vai... Perdão, qual a linha imaginária do globo que define, né, o leste e o oeste? É essa opção aqui, ó, meridiano de Greenwich. É ela que vai definir o que é leste e o que é oeste, como eu disse nessa opção aqui do mapa. Isso, aqui, ó. É a linha do Equador que vai dividir o leste do oeste. Por quê? Equador não, meridiano de Greenwich. Porque o Equador vai dividir só o norte e sul, e não é o que a questão está pedindo. Beleza? Avançando aqui para a gente finalizar, questão 3. Então, aqui, ó, questão D de dado, meridiano de Greenwich. Questão 3. Fazem parte da divisão política do continente americano. Aí é aquela divisãozinha que eu falei com vocês no mapa. Vou voltar ao mapa aqui. Olha a divisão da América, olha a América do Norte, América Central e América do Sul. Essa questão aqui está de mão beijada também para vocês. Então, qual que é a opção correta aqui? Onde disse que é América do Norte, América Central e América do Sul. Então, qual que é a opção? Letra B de bola. Letra A, por que está errado? Está falando América Latina. América Latina, pessoal, não é divisão política, é uma questão linguística. Então, ela está errada. A letra C também está errada, porque tem latina aqui de novo. A letra D, totalmente errada, porque está falando América Latina e América Anglo-Saxônicas, ambas são divisões linguísticas do continente. Então, a única opção correta, já por eliminação das outras, é a letra B de bola. Avançando, questão 4. A língua, aí já vem sobre o que eu falei agora na outra questão, né? A divisão linguística. A língua é um dos elementos culturais herdados pelos colonizadores. Por isso, existem atualmente no continente americano países de línguas neolatinas e países de língua inglesa e holandesa como idiomas oficiais. No nosso caso, o nosso idioma oficial é o português. Além das línguas indígenas, herdadas dos grupos que conseguiram sobreviver à conquista e à colonização europeia. Quanto às línguas oficiais e a sua predominância, a América ela pode ser dividida em... Aí vem essa parte que eu expliquei para vocês aqui, ó. É uma divisão da América em línguas, tá vendo? Línguas oficiais, elas podem ser latinas e podem ser anglo-saxônicas. Então, essa questão aqui também é outra de mão beijada. Então, eu tenho América do Norte, América Latina, América do Sul. Por que está errada? Porque colocou Norte e Sul. Norte e Sul não é linguístico. Letra B, América do Sul, América Central, América do Norte. Nenhuma das três, porque todas elas não são divisão linguísticas. A letra C, América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, essa é a opção correta. E a letra D, América Central, América Latina e América do Sul, também está errado, porque isso aqui são divisões políticas e não linguísticas. Essa questão também é um pouco mais fácil. O conteúdo sobre América Latina e América Anglo-Saxônica, depois a gente vai avançar e vai aprofundar. Mas, a primeiro momento, é essa divisão aí. Essa questão tem pegadinha, tem opções onde está correto, só que não se refere no enunciado. Então, é importante vocês lerem o enunciado da questão que o professor está pedindo, esse que vos fala, porque às vezes eu gosto de fazer umas pegadinhas também, tá bom? Questão 5. Qual a única opção correta referente à diversidade de clima e paisagens naturais do Brasil? Olha a questão, eu estou querendo a correta, só tem uma única, olha aqui, referente à diversidade do clima. Então, olha, o clima e outros fatores geográficos regionais exercem influência sobre o solo, forma de relevo, hidrografia e formações vegetais.
Tá certo? Olha, é uma ótima opção. Eu vou analisar as outras opções e verificar o que eu posso eliminar nelas, tá? Letra B. Em virtude da vasta área do território, as distâncias entre os pontos extremos são grandes, tanto na direção norte-sul. Aí tive um errinho aqui de digitação meu. Eu esqueci de colocar na região leste-oeste. Está totalmente errado, porque isso aqui está falando sobre a extensão do território brasileiro, não está falando sobre a diversidade de clima e paisagem, tá? Então, essa aqui eu já elimino ela. Letra C de casa, eu tenho. O Brasil está localizado na América do Sul e ocupa grande parte dessa porção do continente. Suas terras estão majoritariamente, ou seja, maioria, abaixo da linha do Equador. É uma opção certa? Essa opção aqui, ela está escrito, tudo que está escrito nela não tem nada que deixe ela errada, mas só que não está falando sobre a diversidade climática e de paisagem, então torna uma opção errada de resposta, né? O clima não pode influenciar na vegetação, e esta, faltou uma letrinha aqui, e esta é influenciada apenas pelo solo. Mentira isso aqui, né? Por quê? Porque o clima e fatores regionais, eles podem influenciar tanto no solo quanto na hidrografia, ou seja, hidrografia é a questão da rede, onde eu tenho o ciclo da água. Eu tenho a água nas chuvas, né, nas nuvens, depois chove, que tem o ciclo ele é circular, né? Eu tenho a precipitação, que é a formação de nuvens, perdão, eu tenho a condensação, que é essa parte onde faz a formação das nuvens, eu tenho a precipitação, depois ela vai penetrar no solo, vai evaporar e vai fazer novamente aquele processo de precipitação. Então, a água ela faz esse processo circular. E o clima ele pode diferenciar bastante, né? Há uma influência grande, porque em regiões secas eu não tenho esse ciclo completo. Então, eu tenho pouca chuva, igual no Nordeste, tem regiões ali, no Agreste, né? Que tem uma escassez de água muito grande. Mas aí é aquela questão da zona climática. Eu estou próximo da linha do Equador, é uma região mais quente, então eu vou sofrer essas influências aí na hidrografia, diferente da região centro-oeste, próximo da região sul, onde eu tenho uma maior quantidade de chuvas ao longo do ano. E isso, com certeza, influencia na hidrografia e nas formações vegetais, que é nessas plantações e formações de reservas, de áreas naturais, dentre outras características. Então, a opção que eu esperava que vocês colocassem na número 5 é a letra A, que o clima e outros fatores geográficos regionais exercem influência sobre o solo, ou seja, se chover, o solo ele vai ficar fértil, porém, se não chover, ele tem a sua fertilização, porque cada região tem uma vegetação característica, tá? As formas de relevo, a hidrografia, que eu falei agora para vocês sobre o ciclo hidrológico, né? Que eu tenho essa evaporação, precipitação, evaporação, ou seja, a água evapora, forma as nuvens, precipita, que é a chuva, e depois penetra no solo, evapora novamente, e ela só vai evaporar com frequência porque do clima também. Quanto mais quente, maior a evaporação. Tá? E as formações vegetais, que são essas partes onde eu tenho a área verde, né? Essa área de plantações, de reservas, espalhada pelo Brasil, cada uma com suas características, óbvio, né? Tem regiões que são mais alagadas, que são mais úmidas, tem regiões que são mais secas, como o Nordeste, como a região Centro-Oeste. Então, existem características diversas no nosso território. Graças ao tamanho do nosso território e essa diversidade, ela nos proporciona isso tudo de variedade, tá? Por essa parte aqui já finalizou, tá? Então, eu espero que vocês
tenham entendido essa parte do conteúdo que eu passei para vocês. É uma parte muito importante, então, estudem, façam a leitura. Toda vez que vocês precisarem de entrar em contato comigo, pode mandar mensagem lá na plataforma que eu vou responder todos vocês, tá? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui importante para vocês. A plataforma ela sempre vai estar na plataforma, a atividade ela sempre vai estar na plataforma. Toda semana que eu publico a atividade, eu publico também o vídeo explicando essa atividade, que vai ser sempre o vídeo da semana anterior. Dúvidas vocês podem tirar também comigo na plataforma, mandando mensagem para mim. E é só isso, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e cuidem-se, tá bom? Até mais para vocês. Tchau, tchau.